finalização de filme em relação a livro, que a gente citou aí Harry Potter. Eu assisti o filme, eu li o livro e assim, é quase que cara crachá, entendeu? Você assiste o filme e você fala assim, caraca, eu tô vendo as cenas que eu visualizei no livro aqui Legal. na minha cabeça, certo? É raro isso acontecer. Raro, então. Em contraponto a isso, nós temos aquele filme do vampiro, da moça que é vampira e... Eu defendo muito essa questão da pessoa não reclamar da adaptação em relação ao livro. Você não pode analisar o filme que foi originado de um livro a partir do livro em si. É uma adaptação, é uma outra linguagem. Então você vai analisar esse filme, se você não gostou desse filme, que não seja porque você leu o livro e você criou uma expectativa enorme em relação àquilo, entendeu? Porque ele vai ser adaptado, sabe? E geralmente quando é adaptado, é pra indústria, é pra vender. Então, por exemplo, hoje você coloca, não sei se tem livros, mas tem quadrinhos sobre do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é branco. E agora com essa questão de toda essa questão de representatividade, tá muito... as pessoas estão falando muito nisso. Acabou de sair um filme do Homem-Aranha animação em que tem uns 7 Homem-Aranhas e cada um é de um jeito diferente. Tem um negro, tem uma japa, e chama Homem-Aranha no Aranhaverso, que inclusive não assisti, mas parece ser muito legal. Tem essa questão de indústria mesmo, sabe? De demanda. Então, quando um filme é adaptado, geralmente ele não vai ser um filme autoral, sabe? É difícil. É um filme que é feito pra indústria, pra vender, real, sabe? Não que não seja arte, aí vem toda aquela galera falando, então não é arte, blá, blá, blá. Olha, tipo, a arte não tem objetivo primeiro de vender. Então, se a gente for olhar para esse viés, não tem como falar que é um filme puramente artístico. Um filme que é feito necessariamente para a indústria, para vender. Que o diretor ali pensou no público e não colocou tanto dele quanto ele gostaria de ter colocado. E quando coloca, aí que vem a decepção maior ainda. Porque o diretor teve uma visão do livro, você teve do outro, eu tive de outra percepção. Então é complicada essa questão da adaptação. Porque a adaptação não pode ser tão fiel assim ao livro por conta de linguagem. Se for, fica até tedioso. Porque, imagina só, no Game of Thrones... Eu assisti Game of Thrones inteiro, li o primeiro livro. O primeiro livro é bem parecido com a primeira temporada, mas tem detalhes ali que se tivesse em Game of Thrones eu ia dormir. Porque é uns detalhes assim, a folha que cai dormente no chão, na grama, que não sei o que, não sei o que. Sabe isso? E como que isso aparece na tela? Tipo, o Ned encostando na árvore e uma folha cai atrás dele. Entendeu? E aí você pensa, nossa, mas essa passagem do livro é tão linda, porque não foi mostrada? Por conta de linguagem, é uma linguagem diferente, entendeu? Então, eu acredito que eu defendo dessa forma. Você não pode analisar um filme de adaptação em relação ao livro que ele foi originado, que ele foi adaptado, assim. Você tem que analisar o filme, como linguagem cinematográfica, como linguagem fílmica. O livro você analisa, aí você pode comparar, existe a comparação. Pronto. E você pode falar que o livro é melhor que o filme, mas não como se eles fossem mídias idênticas, né? Eu assisto o filme para não ter que ler o livro. Muitas vezes eu faço isso. Pra concluir, agora pros 4, tá? E vou começar pela Branca de novo. Tem aqui uma frase, gente, que me incomoda já tem um tempinho. Chia não, Gui. Ou você morre como herói, ou vive o bastante pra se tornar um vilão. Pelo amor de Deus, alguém me deu uma luz em relação a isso? É amplo, né? É uma frase de quem mesmo, sei. É do Coringa. É do Coringa. Bom, eu acho que seria uma opção de vida, né? É uma escolha. Cara, eu acho que tem tanta coisa. É que, tipo, chega a ser, é muito profunda essa frase, né? Porque aí você, pensando no Coringa, o Coringa, ele tenta viver o suficiente... Não, vou ter que pensar. Porque, calma, ele... Vilão, acho que tem a ver com esse negócio da vida não ser fácil, sabe? Do herói, ele fazer o que ele nasce pra fazer uma coisa e ele acaba se tornando algo divino, sabe? E ele morre no mundo humano pra se tornar algo divino, sabe? O que aconteceu com o Superman, por exemplo, que ele morreu no filme e fizeram uma estátua, ele se torna uma coisa divina, sabe? Ele veio com esse intuito
fez o que tinha que fazer e foi. E o vilão permanece no mundo humano, um mundo completamente falho, onde você precisa ser vilão às vezes, sabe? Então talvez... Mas acho que é muito amplo e muito mais profundo do que isso que eu tô falando. Mas eu vejo essa questão do divino e do humano mesmo, do mundo humano ser falho e muitas vezes mal, ter essa polaridade do mal e do bem, e você não ser completamente bom, porque senão você estaria no mundo divino, digamos assim, no paraíso, harmonioso, equilibrado, e o mundo humano ser realmente cheio de falhas. Então você morre como herói, não é isso? Isso. Ou vive o suficiente pra se tornar um vilão, mas não, acho que esse vilão aí que ele diz não é o vilão estereotipado, completamente vilão também, né? Porque também talvez você estaria no mundo divino também, por não ser uma coisa tão polar, porque o humano ele é polarizado, ele tem em si, acho que o bem e o mal e a síntese daquilo, ou pelo menos a gente busca ter a síntese disso, né, pra se tornar uma pessoa equilibrada, mas eu acho que tem a ver com essa questão desses dois mundos, do herói ter um mundo, inclusive o Superman ele tem, é do Batman, mas eu falo do Superman porque o Superman ele vem de outro mundo, como se fosse um mundo divino, apesar que não é, mas nesse arquétipo assim, o mundo divino, ele é um deus, e os vilões eles são bem densos, né, eles são até feios, sabe, eles são monstros, então eles... acho que é essa questão que, não sei, mas é bem profundo, eu gosto bem dessa frase. Aí ele parte do preceito que ou você se sacrifica pela humanidade, ou você se corrompe junto com a humanidade, né? Uma visão até pessimista, do ponto de vista de que ele tem em mente que se a pessoa perdura, as tendências negativas dela vão se sobrepor em relação às positivas, né? E que o super-herói ele só consegue ser super-herói porque ele morre no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Ele cumpre seu objetivo, né? Ele cumpre seu mas objetivo. assim, numa perspectiva literária ou numa perspectiva fílmica, isso é até interessante, porque essa visão polar, vamos dizer, chega até a ser um pouco maniqueísta, né? Dá para extrair uma polêmica disso. Mas existem inúmeras nuances. Tem uma frase que me chama a atenção, que mais faz pela humanidade quem por ela vive do que quem por ela morre, né? Então hoje talvez já não precisa mais você se sacrificar a tua vida física, né, pela humanidade. Você pode viver em sacrifício pela humanidade, né? Já é um sacrifício viver, né? Já é num processo contínuo de vida, né? Porque a vida ela não é desassociada da morte, né? Nós vivemos num processo, num mundo condenado a se transformar, e junto com essa transformação é uma morte, é um processo de morte em cadeia que acontece. Aí existe o anti-herói também, né? Que é o herói. Existe o herói, existe o vilão, existe o anti-herói. Por exemplo, o Deadpool é um anti-herói. Ele não é um vilão completamente, não é um vilão 100% vilão, ele nem é um 100% herói. Porque ele meio que salva, ele tenta salvar a humanidade, mas não pela humanidade em si, mas por ele mesmo. Ele quer salvar a mulher dele, ele quer salvar essa pessoa. Agora não, né? Tipo, mas no primeiro filme foi assim, no começo era assim, o Deadpool ele é um anti-herói. Inclusive ele é uma pessoa bem ambígua, né? Quando ele era humano, completamente humano, ele recebia de pessoas pra assustar outras pessoas. Tipo, não, vou te pagar 100 conto pra você assustar essa pessoa pra mim, tipo, porque essa pessoa tá mexendo comigo, quero que você bata nela, né? Então ele tem uma postura um pouco ambígua. Então ele é isso geralmente é o anti-herói, uma pessoa que não é uma pessoa um pouco mais ambígua, difícil de saber se ela é uma pessoa vilanesca ou... Tem muito isso em Game of Thrones também. A própria Cersei, ela parece ser do mal, mas quando você vê o porquê que ela tá fazendo aquilo, você vê, putz, talvez eu faria a mesma coisa, sabe? Essa questão da proteção da família, sabe? Então, eu gosto muito de Game of Thrones por conta disso. Ele não tem esse maniqueísmo, essa coisa. Eu acho que eu analiso essa frase muito no sentido que você pode fazer muitas coisas boas, que é o viver como herói, mas se você fizer
uma coisa não tão boa, não chega a ser ruim, mas não tão boa, você tá fudido e o povo vai te achar um vilão mesmo. Então uma coisa ruim pode meio que anular todas as coisas boas que você fez. Então aí, nesse pensamento, se a gente pegar a visão da Fê, eu poderia dizer que o anti-herói é uma visão mais humana, tanto do herói quanto do vilão, uma junção de ambos. É uma visão mais realista. É o semideus, né? O anti-herói é o semideus, que ele tem a potencialidade, o talento divinal, Sim, mas tem esse talento ele está infundido numa personalidade humana conduzida por vícios. Sim. Então ele utiliza dessa potencialidade para poder atender a finalidades, vamos dizer assim, egocêntricas. Por isso que é muito fácil, por exemplo, as pessoas se identificarem muito mais com Deadpool do que com o Superman. Que é um cara deuso mesmo, assim, não tem como você se identificar. O cara é bom pra caramba, só faz o bem, apesar que ele dá umas mancadas sem ver, né, daquela destruição da cidade, ninguém percebe isso, né? E aí, quando a luta acabar, quem vai limpar essa sujeira aqui? Ele que não é, porque a gente não vê ele fazendo isso. Uma coisa que eu colocaria no filme de herói, se eu fosse fazer um filme de herói, seria tipo, no finalzinho, mostrar os heróis limpando a cidade, pegando os corpos que eles mataram, porque aquele prédio não foi evacuado, sabe? Então é uma coisa assim que eu acho... Mas que a gente releva por ser um filme de herói mesmo, pra gente não querer tanto... Hoje os filmes de herói, já voltando nisso, é que eu gosto de falar, eu queria falar mais sobre isso. Mas, tipo, hoje os filmes de herói, por exemplo, o Avengers, com a questão do Thanos e tudo mais, eles estão bem mais profundos e bem mais realistas até. Por mais que seja fantasioso, eu falo pro Caio que filmes de terror, filmes de fantasia, pra mim, são muito mais reais do que filmes de drama e romance. Porque eles... refletem o que tem dentro. Exatamente, né? A simbologia dos filmes de fantasia, as analogias, as metáforas dos filmes de terror, dos filmes de fantasia, elas são muito mais realistas. Até mesmo a relação dos personagens são mais realistas do que em filme de romance, que o cara tem uma namorada, mas aparece uma outra que anda em cima dele. Não, sabe, eu amo ela, não sei o quê. E tipo, em Senhor dos Anéis, o cara fica tentado com aquela princesa lá e tal. É uma coisa um pouco mais humana. Não que isso seja legal, mas é uma coisa mais humana, sabe? Tipo, a relação dos personagens em filmes de terror, em filmes de fantasia, hoje estão, em filmes de herói também, estão muito mais reais, assim, estão muito mais realistas. O último Avengers, o último Vingador, e eu nem gosto tanto de filme de herói, assim. Eu comecei a gostar mais nessa leva de filmes depois depois desses últimos filmes da Marvel mesmo, que eles estão bem mais profundos tematicamente, filosoficamente também. Essa questão do Thanos querer... O Thanos é um vilão mesmo, ou ele é um anti-herói, ou ele é um herói? Porque para algumas pessoas ele é um herói, porque ele matou algumas pessoas, mas a intenção dele... Todos os planetas que ele fez, a mesma coisa que ele fez com a Terra, que foi matar 50% da população, não foi matar, né? Porque a gente não sabe se foi matar. Ele acabou, ele não tem mais, tá em um outro lugar, tá em talvez uma outra frequência, que a gente sabe que volta. Isso tá nos quadrinhos, não é spoiler. Então quem viu os quadrinhos sabe. Mas eu não lembro mais nem qual que é a pergunta. Não, é que a gente entrou em filme de herói e tem essa questão também dos filmes de herói, eles terem temas um pouco mais profundos, sabe? A própria questão do Thanos dizimar 50% da população, ele fez isso em outros planetas e o planeta se desenvolveu, tipo, era um planeta pobre e se tornou um planeta super desenvolvido. Então a intenção dele é boa, mas o jeito que ele faz é uma coisa meio nazística, né? Uma coisa meio... É eugênico. É eugênico, né? Mas, assim, mais ou menos ainda. Porque a gente não sabe qual que é a relação das pessoas que ele enviou para um outro mundo, sabe? Ou enviou para dentro do anel dele. Não sei para onde aquelas pessoas vão, mas não acho que ele matou. Porque as pessoas, elas se dissolvem, né? Mas enquanto elas são dissolvidas, elas estão falando, sabe? Então eu não sei, a gente não sabe ainda. Por isso que a questão do Thanos, eu não acho que ele é completamente um vilão. Eu acho que esse último Avengers, ele não teve um maniqueísmo, sabe? Parece que todo mundo fez cagada e fez coisa boa, então ficou mais humano, e isso é muito louco, né? Porque é um filme de herói, é um filme completamente fantasioso. Mas em filmes de herói, você falou de filme de herói mais realista, o que você acha dos filmes de herói do Shyamalan?
com o corpo fechado e fragmentado? É uma outra leva de filmes de herói, né? Porque eu acho que é um filme de... Corpo Fechado eu não vi, eu vi o Fragmentado, mas eu vi os outros filmes de Shyamalan, e gosto muito, inclusive. Eu acho que é uma coisa mais... O poder está ali, mas não como objetivo final, mas como uma consequência da própria personalidade da pessoa, da própria vivência da pessoa. Porque os heróis da Marvel, os heróis da DC, ou eles... Apesar que o da DC também é por causa de um trauma, né? O Batman, ele se torna Batman por causa de um trauma, né? Da família, a família que morre, e aí ele quer se vingar, e ele acaba sendo um herói, né? Pra mim, um Batman também é um pouco anti-heróico, assim. Mas o Shyamalan, eu acho que é mais metafórico mesmo. É uma coisa mais semiótica, mais subjetiva, uma coisa até mais abstrata. Porque mesmo que o poder esteja ali, a questão do corpo fechado, porque ele é um herói mesmo, né? Eu sei que o corpo fechado, eu não assisti o filme, mas eu sei a sinopse da coisa. Ele se torna um super-herói, né? Ele não se descobre um herói. É porque ele tem o corpo indestrutível, tipo assim. isso, ele nunca se machuca, mas só que ele tem uma fraqueza. Uhum. Então, eu acho que esse tipo de herói, eu acho que esse tipo de filme do Shyamalan são filmes mais metafóricos mesmo, né? Isso não quer dizer exatamente isso, mas é como é colocado na tela. Então, eu gosto muito de filme assim, por isso que eu gosto muito de filme de terror, porque eu sei que não é aquilo de fato que tá acontecendo. É toda uma questão mais interna da família ou da pessoa. Então, corpo fechado, o que quer dizer ele ter o corpo indestrutível, sabe? O que quer dizer o corpo fechado, sabe? É muito mais fácil a gente pegar e falar do Superman, que é um cara que vem de outro planeta, então ele chega aqui na Terra, é uma outra atmosfera, é uma outra gravidade, então ele meio que se torna um super-herói porque ele é mais forte em relação aos humanos, porque ele tá numa frequência diferente. Mas o corpo fechado é um humano, e ele tem o corpo indestrutível, né? Ele se torna um super-herói por conta disso, porque ele aproveita isso. Então tem toda uma coisa simbólica aí, uma coisa psicológica, né? Dele ser talvez uma pessoa mais introspectiva, e por isso ele conseguir salvar as outras pessoas, porque ele não coloca a pessoalidade ali. Ele ajuda as outras pessoas porque ele não... Talvez ele não consegue se ajudar, ou... Aí tem... Nossa, é muito amplo, eu vou assistir esse filme só porque eu comecei a falar dele sem ver, eu já gostei. Mas eu acho que é uma coisa mais... tematicamente, é uma coisa mais metafórica. Que na superficialidade se torna um filme de drama. Eu acredito que é um filme de drama, uma atmosfera mais dramática, mais melancólica. Pela fotografia, eu nunca vi o filme, mas eu vi o trailer. Mais melancólico, a Marvel não, né? A Marvel é toda colorida. E a DC é toda muito temática, muito fantasiosa. A Marvel ela é muito coloridona. E agora o corpo fechado, eu acho que é uma coisa mais de metáfora mesmo. Isso, ele ter o corpo indestrutível não quer dizer que ele recebeu esse poder de forma divina, mas que ele tem esse poder de forma psicológica, que acontece com o Fragmentado também, né? Ele é psicológico, ele tem aqueles poderes, ele se torna um monstro, mas é tudo psicológico. Ele acha que ele é um monstro, então ele se torna realmente um monstro. Ele acha que ele é uma mulher, ele se torna uma mulher. Ele tem os poderes de uma mulher, ele tem os poderes de uma criança, ele tem os poderes de um pintor, né? Porque o Fragmentado, não sei se você chegou a ver, Carol, é um cara que ele tem 24, 23 personalidades. Então ele tem os poderes dessas 23 personalidades, né? Os poderes assim, bem entre aspas. As potencialidades dessas 23 personalidades. E uma dessas personalidades é um monstro mesmo. O corpo dele muda e ele anda no teto, é uma coisa bem fantasiosa até, chega a quebrar o clima do filme inteiro, porque o filme inteiro é todo dramático e pautado naquele suspense, naquele mistério, mas na hora que ele vira um monstro, vira um filme de terror, sabe? Vira um filme trash, chega a ser até engraçado, sabe? Então, o Shyamalan é mais uma questão mais psicológica, mais humana, né? Ele não coloca tanto divino, ele tá bem denso, os filmes do Shyamalan são bem densos, são muito... Tem A Vila, que faz crítica à sociedade, faz crítica aos Estados Unidos, faz crítica a um monte de coisas bem humanas mesmo. E Marvel e DC não, é uma coisa que mescla o divino, mescla o mítico, mescla a mitologia. Então tem essa diferença, eu acho, assim, tá certo. Então, rapaziada, o vídeo vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer aos convidados que vieram aqui.
Muito obrigado por aceitarem vir, por trocar essa ideia com a gente. Então, se despeçam, por favor. Obrigada, Gui. Obrigada a todo mundo. Eu vou deixar algumas coisas com o Gui pra vocês conhecerem também o meu canal, as coisas que o Caio faz. Se inscrevam no canal do Gui, porque é um puta canal e vai crescer. A ideia é muito legal. Vai surgir vários temas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E até mais. Fevereiro você tá aqui com a gente pra falar de filme de terror. Ah, beleza. Fevereiro eu tô aí pra falar de filme de terror. Ok, obrigada pelo convite. Então é isso, um beijo no popote de cada um e tchau.